Muito bem, amigos, voltamos então para darmos continuidade à nossa Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados Especiais Criminais, e estamos falando da suspensão condicional do processo, um instituto despenalizador proposto pelo Ministério Público, certo? Onde o que interessa é a pena mínima, que ela seja igual ou inferior a 1 ano, não importa a pena máxima. Então, mesmo crimes que não sejam de menor potencial ofensivo são abrangidos pela suspensão condicional do processo, desde que a pena mínima não ultrapasse 1 ano. Bom, pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Existem mais requisitos, muito importante também. 2. O acusado não pode estar sendo processado ou condenado por outro, olhem bem o que eu vou destacar aqui, por outro crime. Percebam que eu não estou falando aqui de contravenção. Estar sendo processado por contravenção, ter sido condenado por contravenção, não impede a proposta do benefício, certo? Tá aqui, cuidado em relação a isso. E ainda, presentes os requisitos do chamado sursi, que é a suspensão condicional da pena do artigo 77 do Código Penal. Bom, entende a doutrina que se esses requisitos aqui estão preenchidos, o Ministério Público não poderá fazer a proposta de suspensão condicional do processo, mas sim ele deverá fazer a proposta. Entende-se a suspensão condicional do processo como sendo um direito subjetivo do réu. Então, isso aqui preenchido, ele se faz merecedor, certo? Bom, é claro que é um ato bilateral. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que depende de aceitação. Ou seja, para ser válido, o Ministério Público precisa fazer a proposta e o réu, então, ele tem que aceitar. Isso o Ministério Público faz junto com o oferecimento da denúncia. Ele oferece a denúncia e junto faz a proposta da suspensão condicional do processo. Sendo aceito, o processo fica suspenso por um período de 2 a 4 anos. Esses 2 a 4 anos são chamados de período de prova. 2 é o prazo mínimo, 4 é o prazo máximo. Detalhe, se o juiz estabelecer como prazo, período de prova, 2 anos, ele não precisa fundamentar a decisão dele. Se porventura ele decidir acima dos 2 anos, é preciso que ele fundamente, que diga por que está aplicando um período de prova maior.
Dentro desses 2 a 4 anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos, é preciso, meus amigos, o cumprimento das condições. E aí a gente vem aqui para o quadro. Vem comigo para o artigo 89, por gentileza. Nos crimes em que a pena, olha aqui, ó, bem claro, mínima, cominada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei. Eu dei o exemplo do estelionato, não é verdade? A pena mínima é de 1, a pena máxima é de 5, ó. Ela ultrapassa os 2 anos. Ela não é uma infração de menor potencial ofensivo, mas admite suspensão condicional do processo, porque a pena mínima não ultrapassou 1 ano. O MP, ao oferecer a denúncia, poderá, esse poderá tem que ser lido como deverá, propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos. Esses 2 a 4 anos é o que nós chamamos de período de prova. Desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. A lei não fala em contravenção. Presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Muito bem. Aceita a proposta pelo acusado, ou seja, como eu disse para vocês, um ato bilateral. Na presença do juiz, este recebe a denúncia e suspende o processo, submetendo o acusado a período de prova, 2 a 4 anos. Geralmente os juízes aplicam 2 anos. Sob as seguintes condições. Aqui vem as condições. Primeira, reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Ora, meus amigos, imaginem um crime de apropriação indébita. Se apropriar de algo que não é seu. Artigo 168 do Código Penal. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Bom, a pena máxima é 4, então não é uma infração de menor potencial ofensivo. Já não cabe, por exemplo, transação penal. Mas cabe suspensão condicional do processo porque a pena mínima é 1. Primeiro requisito para se conceder a suspensão condicional do processo é o réu reparar o dano, restituir integralmente a coisa. Salvo impossibilidade de fazê-lo, se é alguma coisa imaterial ou algo assim, mas se é algo material convertido em pecúnio, que pode ser ressarcido monetariamente ou por um bem igual, é a obrigação para a aceitação da suspensão condicional do processo. 2. Proibição de frequentar determinados lugares. Isso é para manter, né, meus amigos, um certo equilíbrio. Evitar lugares em que possa haver conflitos, que possa haver contendas, que ele possa se envolver em confusões. O juiz vai deixar bem claro o MP na proposta. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. Isso vale, amigos, para viagens. Viagens, geralmente para outros estados. Mas, por exemplo, de uma capital para a região metropolitana, é evidente que não há a necessidade de estar informando. Isso é óbvio. O quarto é um requisito hiperobrigatório. Comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Na prática, amigos, no fórum, lá na vara criminal, vai ter uma lista de presença. Todo mês o sujeito vai lá e assina, certo? Se são 2 anos,
são 24 assinaturas. Geralmente 23, porque a primeira já é na audiência em que ele aceita a suspensão condicional. Esses requisitos que aqui estão, eles não são alternativos. Esses requisitos que estão aqui na tela são requisitos cumulativos. É reparação do dano salvo impossibilidade de fazê-lo e proibição de frequentar determinados lugares e proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz e comparecimento pessoal obrigatório a juízo mensalmente para informar as atividades. Nada impede, esse rol é exemplificativo, nada impede que, dependendo do caso concreto, se estabeleça outro. Olha o que o parágrafo 2º diz para nós. O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Daqui a pouco, amigos, um crime de embriaguez ao volante e o juiz obriga o sujeito a acompanhar por uma semana o resgate de pessoas feridas em acidentes. Nada impede que isso seja uma condição também, certo? Bom, agora vem o seguinte, isso são condições. São condições que dentro dos 2 anos, de 2 a 4 anos, o sujeito tem que ir praticando, certo? Se ele decide não praticar mais, e se ele não cumpre as condições, se ele não cumpre as condições, meus amigos, nós vamos ter a chamada revogação do benefício. E com a revogação do benefício, o processo volta a tramitar. Vai ser marcada a audiência de instrução e julgamento, e o julgamento vai ser feito. Nós temos 2 modalidades de revogação. Nós temos a revogação obrigatória, que é a do parágrafo 3º, obrigatória, e nós temos a revogação facultativa, que é a do parágrafo 4º. Como é que eu sei que a revogação do parágrafo 3º é obrigatória? Porque diz aqui a suspensão será revogada. Será é uma norma impositiva. Não abre espaço para escolha. Será revogada. Quando? Se no curso do prazo, 2 a 4 anos, o período de prova, o beneficiário vier a ser processado por outro crime. Vejam vocês, não falem em contravenção. Vier a ser processado por outro crime, dentro do período de prova, ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. Então, aquele primeiro requisito, reparação do dano, não reparar é caso de revogação do benefício obrigatório. O juiz não tem escolha, o juiz tem que revogar. Já no parágrafo 4º, aqui diz que a suspensão poderá ser revogada. Se fala poderá ser revogada, meus amigos, isso quer dizer uma coisa muito simples. Fica a critério do magistrado. Fica a critério do juiz se ele revoga o benefício ou não. E quando isso vai acontecer? Quando ele vier a ser processado no curso do prazo, agora sim por contravenção, podem ver, agora sim por contravenção, tá? Ou descumprir qualquer outra condição imposta, ausentar-se da comarca, proibição de frequentar determinados lugares, não comparecer mensalmente para informar as atividades, não cumprir outra medida que o juiz entendeu necessária. Nesses casos, o juiz
pode chamar, intimar o beneficiário para justificar por que ele não está cumprindo e aí decidir se revoga o benefício ou se não revoga o benefício. O fato é que passou os 2 anos, tudo foi devidamente cumprido. Cumpriu direitinho, foi mensalmente lá, não deixou de cumprir nenhuma condição. O juiz vai declarar extinta a punibilidade. Está aqui o parágrafo 5º. Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Estado não poderá mais punir o agente por aquele fato. Ele será reincidente? Não, porque ele não foi condenado, ele sequer foi processado, o processo ficou suspenso. Ah, professor, e nesses 2 a 4 anos, como é que fica o prazo prescricional? Suspenso, está aqui, ó, parágrafo 6º. Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Esses 2 a 4 anos não permitem que o prazo prescricional prossiga, continue, certo? Se o acusado não aceitar a proposta, o processo prosseguirá. Vai ser marcada a audiência de instrução e julgamento e todas as etapas até a sentença, a qual ele poderá ser condenado ou poderá ser absolvido. Certinho? Para terminar, amigos, eu só quero que lembrem 2 coisas, tá? A Lei 9.099 não se aplica em 2 situações. Ela não se aplica em 2 situações. Não gostaria que vocês esquecessem disso. Tá? Artigo 90A. As disposições dessa lei não se aplicam... Não. 90A. As disposições dessa lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. Justiça Militar eu estou informando agora para vocês. Mas tem uma segunda situação que também não se aplica à Lei 9.099, que é no âmbito da Lei Maria da Penha. O artigo 41 da Lei 11.340 proíbe os benefícios e institutos despenalizadores dessa lei. Certinho? E assim, vencemos os juizados especiais criminais. Dominem esses blocos, vocês farão um grande sucesso na prova. Fico o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula. Logo encontrarei vocês novamente. Um grande abraço. Tchau, tchau.